Fala primeiro ano, tranquilo? Mais um trabalho agora sobre um dos movimentos preferidos para a minha pessoa, que é o dadaísmo, tá? Que é um movimento simples, com obras relativamente simples, mas com um teor filosófico bem interessante. Elas têm uma crítica, elas são sarcásticas, e se a gente entender bem o que é o movimento, ele serve até para os dias de hoje, né? Para quando a gente não entende a arte, por exemplo, o dadaísmo faz uma crítica para aquela arte que às vezes não é tão fácil de entender e também não tem muito conteúdo, né? Tem que saber dividir. Mas vamos conferir um pouco sobre as características desse movimento e depois um exercício para fixar os conteúdos do dadaísmo, certo? É um movimento que costuma cair no Enem e alguns vestibulares, então é bacana vocês entenderem o que é o movimento dadaísta. Certo, gente. Então o dadaísmo é um movimento moderno de arte e ele acontece a partir das vanguardas que a gente estudou, e ele é um dos movimentos que tem início e fim. Ele começa em 1916 e termina em 1922. E como eu falei antes, ele é um dos movimentos mais legais, na minha humilde opinião, porque ele é contestador, assim, ele vai criticar tudo aquilo que estava acontecendo, que, claro, que os artistas achavam que estava ruim nos movimentos novos, nessa nova arte que se apresentava no início do século XX. Então, o dadaísmo, o primeiro contexto assim, que a gente pode falar é que a Primeira Guerra Mundial estava incomodando muita gente, mas também isso é o contexto histórico. Mas as características na arte, então o que acontecia? Eles valorizava-se o absurdo, o irreverente artístico e a crítica social. Depois eu vou explicar o que é esse ready-made, e ele surge na literatura, porque ele era formado por artistas, por pintores, né, por escritores. Então tudo começa num manifesto dadaísta, onde eles fazem um texto criticando a arte. E esse manifesto, gente, eles faziam o poema, não o manifesto, na verdade os poemas dadaístas, eles pegavam palavrinhas de um jornal, por exemplo, recortavam essas palavras e colocavam dentro de um saquinho. E aí eles iam tirando palavras como se fosse um sorteio, e conforme o sorteio ia acontecendo, eles iam colocando essas palavras em ordem e formavam um texto totalmente aleatório. E esse era o poema dadaísta. Por isso que ele surge na literatura. Então, a crítica, gente, ela é fantástica, porque os artistas, eles... vamos ver algumas imagens a seguir, tá? Por exemplo, o Marcel Duchamp, que é o primeiro artista aqui da lista, ele é o mais conhecido e é um dos criadores do movimento. Outro artista, então, François Picabia, Max Ernst, o Man Ray. Esse aqui é o Duchamp, então, né, pra gente conhecer um pouco, ver a cara do artista, o rosto dele. E essa obra que todo mundo conhece, né, que foi um deboche do Duchamp, quando ele entra numa loja de produtos de construção, por exemplo, e compra esse urinol. Para quem não conhece, isso é um mictório, né, no banheiro dos meninos tem, serve para fazer xixi. E ele pega esse urinol, esse mictório, ele vira de cabeça para baixo, assina como uma obra de arte, né? O artista, sempre quando ele termina uma pintura, ele assina esse mictório e manda para a exposição lá pro salão, né, que iria expor as obras. Quando eles recebem isso, eles levam um susto, né, e tem noção do deboche, quebram em 1000 pedaços e mandam os pedacinhos de volta para o Duchamp. Ele assina como R. Mutt, porque ele não queria se expor, tá? E essa obra aqui, gente, esse aqui é um ready-made, porque na tradução seria manufaturado, um produto que é comprado, ele é pronto, né? Não é uma obra de arte. Mas o dadaísmo faz justamente isso, ele faz uma crítica. Quem decide o que é arte é o artista. Quando o objeto está num salão, numa galeria de arte, ele já ganha um status a mais. Então é o artista que define isso, ele leva a obra para o museu, para a galeria. Então o Duchamp faz justamente essa crítica.
Aqui, essa obra aqui é muito bacana. Ele pega um xerox da Mona Lisa, faz um bigodinho nela e põe as iniciais lá embaixo, escrevendo ela tem o que ele está criticando, né, com essa obra? Quem é que ele atinge? É a Mona Lisa? Não. A Mona Lisa é de 1498, por ali. Ele está criticando o autor da obra, que é o Leonardo da Vinci, também já morreu, não atinge não. O que a Mona Lisa representa? A Mona Lisa é o símbolo da arte, então o Duchamp tenta atingir a arte em geral, o establishment, né? o circuito de arte, ele atinge isso, né? Porque a Mona Lisa ela representa algo maior, não é só uma obra, ela é muito mais do que isso. Então ele pega, faz um xerox, é a mesma coisa que muitos fazem em santinhos de política, né? Pegam e ridicularizam a foto justamente para ridicularizar a política em geral, ou o próprio candidato. Aqui, né, o ready-made, ele justamente é tirar a função real do objeto. Nessa obra, a roda de bicicleta do Duchamp, o banco não serve mais para sentar e a roda não serve mais para... não tem a função da bicicleta, né? Então, e ele eleva esse objeto ao status de objeto de arte, mas de forma irônica, né? Ele critica, ele ridiculariza muitas coisas que estavam acontecendo na época. Esse ferro aqui, ele serviria para passar roupa? Não, né? Ele ia cortar, furar toda a roupa. Essa obra aqui também é muito bacana, que é o Ar de Paris. Ele pega esse objeto de vidro e quando ele faz esse objeto, o ar que ficou dentro foi feito em Paris. E ele manda para um amigo dele nos Estados Unidos como um presente o Ar de Paris, né? Hoje a gente pode fazer uma comparação aqui na nossa própria cidade, onde tudo é comercializado e tudo é caro. E as pessoas vêm de todos os lugares do Brasil e alguns do mundo para conhecer a nossa cidade. E daqui a pouco vai ter gente vendendo ar de Gramado para poder faturar em cima disso, né? Na verdade, se vende o status da cidade, como Paris é um centro muito... as pessoas buscam, né? Querem visitar. E ele teve essa ideia do Ar de Paris, mas também é uma crítica. E aqui algumas imagens, então, dos outros artistas. O Picabia, Max Ernst. Essa aqui é uma obra bem famosa, os Celebes. A gente tem colagens, né? Isso é uma novidade na época, nessas novas obras de arte modernas. Certo? Então, a atividade de vocês vai ser reproduzir essas 4 obras que estão aparecendo agora, tá? De artistas diferentes, na mesma disposição que está aqui. Então vocês vão dividir a folha em 4, colocar as imagens, desenhar e colorir, certo? Bom trabalho!